Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Eu vim aqui com mais um vídeo daquela série que eu comentei com vocês, que eu comecei a fazer, e conversar com várias pessoas de várias áreas diferentes da minha, várias linhas diferentes da minha. Então, eu comecei com a Fernanda, da Psicologia Escolar, e agora eu chamei a Ju, que é uma colega minha super querida. A gente já fez várias coisas juntas, e trouxe ela aqui para falar um pouco sobre psicologia infantil. Eu não atendo criança, atendo adolescente, adulto e idoso, então não atendo criança. Então, às vezes, as pessoas vinham para mim e perguntavam: Elô, por favor, vá atender criança, vá atender meu filho, não sei o quê, mas eu não é da minha área, não é do meu interesse também. Então, eu chamei a Ju porque ela sabe o que ela faz, ela vive disso, e principalmente nesse momento da pandemia, eu acho que muitas pessoas têm muita dúvida também sobre essa questão infantil, tá? Então, Ju, primeiro de tudo, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Que bom que deu certo, com todas as questões que a gente teve. Mas vou pedir para você se apresentar rapidamente para o pessoal, para eles te conhecerem também e saber o que você faz. Tá, joia. Elô, eu que agradeço o teu convite. É um pouco diferente, né? Essa coisa da gente conversar à distância, mas vou fazer o possível para a gente se sentir aí mais pertinho, mais próximo, né? De todo mundo que tá assistindo a gente também. Então, eu me chamo Juliana Wiecheneski, eu sou formada anteriormente em pedagogia, foi o meu primeiro caminho, né? Então, essa minha história com criança é um pouco longa, e depois veio a psicologia. Nesse meio tempo, eu fiz as especializações, né, na psicopedagogia, que é essa vertente que mistura um pouquinho da parte de aprendizagem, da parte escolar, com também a psicologia, e a neuropsicologia, que também ajuda a gente a entender um pouquinho desses processos, assim, num sentido mais biológico, né, da coisa. E aí, depois de formada em psicologia, parti também para o mestrado, né? Então, hoje eu sou mestre em psicologia, apaixonada por essa ciência, feliz demais com os bons colegas aí que a profissão me colocou no caminho. E acho que é isso, Lu. Fico à disposição aí para o nosso bate-papo. Beleza, Ju. E, Ju, conta um pouquinho, assim, das demandas que você atendia antes de começar a pandemia. Você atendia no consultório, né? Então, que tipo de demanda que vinha para você? Qual que era a faixa etária? Como é que estava sendo para você? Tá, então, quase um antes pandemia e pós, ou vivendo com a pandemia, né? Teve diferença, Elô. Então, se a gente for pensar em demandas infantis, elas não diferem muito da vida adulta, né? Na clínica com adultos, vem de tudo. Vem desde os problemas de relacionamento, problemas de humor, né? A depressão, ansiedade, estresse. Para as crianças também tem uma variedade. A gente também recebe vários tipos de demanda. Na grande maioria, as crianças vêm com questões escolares, de adaptação escolar, algumas questões com relação à adaptação familiar ou separação dos pais, nascimento de um irmãozinho novo, processos de desenvolvimento. Eu acho bacana até colocar essa questão, particularmente, né? Esse ano, para mim, em clínica, o ano começou com uma demanda muito grande de questões neurotípicas ou neuroatípicas e desenvolvimento, problemas de desenvolvimento. Então, na verdade, é o segundo ano que vem uma gama de crianças pequenininhas, né? Então, esse ano eu tive um pacientinho de 2 aninhos e 8 meses. Questão de processo de desfraude, autonomia, psicomotricidade, que estava um pouquinho atrasada, né, do que a gente considera um padrão ali adequado. Então, teve todo um trabalho voltado para o desenvolvimento. Mas, sem pandemia, a gente tem uma liberdade muito maior, até porque é presencial, as crianças têm toda a interação com os equipamentos, os brinquedos, os recursos que tem dentro da sala, né, dentro da clínica. Com a pandemia, Ilo, agora a gente está retomando os presenciais, com muita cautela, de acordo também com o quanto a família se sente à vontade, né, para isso, segura para isso. Não aguento mais álcool gel e álcool,
e Máscara. isoforme, né? Cada vez daí sai o paciente, desinfeta tudo, arruma tudo. Mas as crianças nos ajudam. Hoje eu ainda comentei com uma mãe sobre isso, porque como a gente tem os brinquedos, né, e os materiais de estimulação, enfim, eu criei as caixinhas, ficou tudo encaixotado, não fica mais exposto como era, né? E aí, o que eles brincam, eles têm o direito, eles podem pegar a caixinha lá que eles quiserem, ou o que for da minha proposta, e brincar, e aí tem uma caixona. Essa caixona é do que foi usado. Então, na hora do guarda-guarda, eles já dizem, na caixa 2, né, tia? Então, assim, as crianças também nos trazem um pouco de leveza para isso, sim, né? De ajudar nesse cuidado. E para as crianças que permaneceram em terapia, mas a gente teve que fazer aí uma reformulação por ser online, né? Eu tentei aproximar também. Então, de acordo com o planejamento e avaliação que tinha dessa criança, eu montei alguns kits. Então, montava lá na caixinha o material que eu achava que ia me ajudar naquela sessão, que ia manter a criança ali comigo, né? Naquele momento mesmo, concentrada nesse processo terapêutico, super lúdico, né? Mas não deixa de ser terapêutico. E aí os pais levavam essa caixinha. Eles levam a caixinha com a proposta ali de 2 ou 3 sessões, vai um cronogramazinho ali, pai, olha, nesse dia dá esse aqui para ele, nesse dia esse outro, nesse dia esse outro. E foi um recurso, assim, que eu imaginei que não ia funcionar, Elo. Sim, imagina. Porque online, com as crianças, eles já estão muito online, né? Todos nós estamos, né? Cá estamos nós fazendo um bate-papo online. Então, é muita tela, é muito celular, é muito computador. Eu tinha, assim, um certo friozinho na barriga que isso desse certo ou não. Sem recurso, 10% da terapia eu acredito que foi válida. Com o recurso, eu acredito que 90% das sessões de terapia das crianças funcionaram, tiveram êxito, a gente conseguiu chegar ali no objetivo que se propunha, né? Mas em termos de demanda, que foi a tua primeira pergunta, da mesma forma. O que vem é de tudo. O que aumenta agora com pandemia? Ansiedade, irritabilidade, hiperatividade, né? E daí os pais, não sei como fazer, mudou o comportamento, tá difícil para pegar no sono. Então, essas coisas que também não são diferentes dos adultos, né? Sim. Mas esse perfilzinho que aumentou. Não, mas é muito legal isso tudo, porque até a gente comentava um tempo atrás sobre atendimento online, né? E quando começou o atendimento online, até esse ano, quando começou a pandemia, era meio que consenso, assim, todo mundo sabia que não se podia fazer atendimento online com criança. Todo mundo que trabalhava com isso já sabia disso, e tudo bem, a gente entendia, né, porque é que nem no consultório, a criança não fica sentadinha na tua frente, imagina uma criança de 2 anos, né, sentada na sua frente falando. Né? Não fica. Então, a gente sabia que o atendimento online não dava certo por causa disso, por essa falta de recurso, né? Então, isso que você e outros psicólogos que trabalham com crianças que eu conheço tiveram que fazer para meio que se virar nos 30, né? Que bom que tá dando certo, porque daí quebra um pouco também esse tabu, assim, de atender crianças, né? Vocês estão vendo que tendo ferramentas, tendo recursos, dá certo, né? Talvez não seja tão produtivo quanto no presencial, mas existe uma margem ali, né, de acerto que vocês estão vendo. Isso é ótimo. Eu acho que é um ganho para a psicologia, assim, né, Elo? Porque o atendimento com criança, e não tenho medo de falar disso, assim, tá funcionando? Tá funcionando. Quem continua no online, a gente tem tido ganho, eu não sei se ganho, mas pelo menos a manutenção do ganho que a gente já havia alcançado, uma questão assim do equilíbrio um pouquinho dessa, né, da psique, a gente consegue atingir, mas sem comparação, que é o atendimento presencial para o atendimento online, né? A criança é muito ligada a esses detalhes do contato, do tato, do olhar, daquele brinquedo que cai e de repente os dois se olham para soltar aquela gargalhada, então essa interação é muito importante. A gente não consegue através do vídeo,
quando eu pensei e preparei os kits, era num sentido bem desesperado, né? Assim, a gente imaginava, todo mundo paralisou, tem que ficar em quarentena, quanto tempo? Ah, uns 15 dias. Ah, não, uns 20, um mês e meio. E, de repente, a gente não tem prazo, né? Estamos sem prazo de retorno. Então, as crianças que têm um sofrimento psíquico, que tem alguma questão que causa, que gera, não só nela, mas na família, esse estresse, esse mal-estar, essa ansiedade, estava ficando impossível ficar sem a terapia, né? As crianças que estão dentro do transtorno de espectro autista, por exemplo, que é uma intervenção de estimulação, de programação com a criança constante. Como que você vai ficar um intervalo tão grande sem atividade, sem nada disso? Ainda mais eles que são tão ligados com rotina, né? Exatamente. Então, meu Deus. Então, até o primeiro kitzinho assim que eu fiz foi pensando numa criança do espectro, por conta da rotina. E a primeira ideia foi a montagem de quadros de rotina, o que ela podia fazer, como ela podia montar uma rotina nova, né? Dentro do que ela tinha. Começou por tudo, assim, por esse lado mais de organização para a criança. E eu também não sabia, eu tinha ideia se ia funcionar, né? Só a vontade que a gente tem que funcione, que dê certo, estudo em cima, foi uma coisa que deu muito trabalho, sabe, Heloísa? Porque pensa, você pega caso a caso, pacientinho por pacientinho, aí você se debruça lá para estudar aquele caso, para ver o que você pode fazer de material que ajude a criança a chegar no mesmo nível que você está esperando aqui do outro lado da tela, né? Então, é planejar, para cada um é diferente, é você construir material, mas eu acho que foi um ganho muito grande. Né? Essas crianças que ainda não estão vindo para o presencial, estão tendo a terapia, estão demonstrando o resultado, a gente tem o contato. Esses dias um garotinho queria me mostrar, porque era dia da fantasia, dia do diferente, alguma coisa assim que a escola propôs, e ele estava fantasiado. Aí ele queria me mostrar, ele falou, não, espere, tia, andava com o computador assim, para ele achar um lugar mais alto, aí subiu no sofá, ele estava comigo, entende? Então, assim, nessas horas a gente pensa, ai, tá dando certo, ele tá aqui, né, tá sendo terapêutico. Vale sempre o estudo, vale sempre a experiência, eu acho que quando passar tudo isso, a gente vai conseguir daí olhar por um outro ângulo, né, para realmente avaliar tudo isso que a gente tem feito, que os psicólogos têm feito, não só com as crianças, né, mas todo mundo se reinventando aí na terapia, aprendendo a lidar com essa questão online, mas eu acredito que no final das contas a gente vai ter saldo positivo. Eu também acho, com certeza. Tomara, E me né? conta uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando. A gente, quando trabalha com alguém que é menor de idade ou não é responsável por ele mesmo, sempre tem um trabalho, né, com o responsável. Nessa época da pandemia, como é que tem sido o teu trabalho com os pais? Como é que está acontecendo isso? Tá, então, logo que começou a pandemia, eu fiz um videozinho, que começou, não logo que começou, logo que a gente entendeu que isso ia demorar um pouco mais, né? Eu fiz um videozinho numa linguagem que coubesse para as demandas ali da maioria dos meus pacientes, enviando para os pais. Então, nesse videozinho, eu pedi muito a questão do equilíbrio dos pais em casa, com a adaptação de rotina, com a questão de escola, algumas dicas para manutenção desse cotidiano que eles tinham e que mudou, né? Mais ou menos assim, olha, se tem horário da aula, faz a rotina como era quando ia para a escola, almoça direitinho no horário, põe a mesa para almoçar, né? Tenta manter pelo menos dentro de casa essas rotinas. E depois mandei por escrito para cada um algumas recomendações, algumas dicas, alguma coisa que eu achei que pudesse auxiliá-los, específicos dos seus filhos, né? Então, para quem era demanda de comportamento, para quem era demanda de ansiedade, para quem era demanda pedagógica, né? Mandei assim. Aí, depois disso, a gente teve uma fase, mais ou menos um mês e meio depois dessa fase,
em que os pais começaram a, como que eu posso dizer, perder forças. Sim, né? imagino. Eu digo os pais, mas assim, eu tô falando dos pais e tô pensando em mim, eu tô pensando em você, todo mundo, né? Sim. Chegou uma hora que a gente diz, gente, eu não aguento mais isso, como é que vai ser? Uhum. Aí nessas, a gente fez um encontrinho de pais, todo mundo que quis, né? Eu passei o convite para todo mundo e a gente fez assim via Zoom, um encontrinho só, meio roda de conversa, algo mais aberto. E daí nesse dia eu deixei aberto para os pais que quisessem falar em particular, né? E aí a gente fez também via online algumas sessões e alguns pais optaram pelo presencial. Então, por exemplo, se vinham para pegar o kitzinho né, de uma próxima sessão, a gente já marcava a sessão para os pais e aí eles já faziam tudo de uma vez só, né? O que eu notei e senti necessidade, talvez por ser mãe também, talvez por estar vendo essa realidade, e porque a gente enxerga nos pais, nenhum pai leva o filho para terapia para levar. Sim. Né? Os pais vêm porque percebem a necessidade, eles se integram, eles sofrem junto com a gente, né? Assim, eles pensam na criança, eles planejam, sonham coisas para as crianças, então eles são parceiros do nosso trabalho, né? Talvez esse seja um dificultador da nossa tarefa, do trabalho do psicólogo infantil, porque a gente não atende só a criança, a gente acaba atendendo a família, mas por outro lado a gente tem parceria, né? Eles são nossos parceiros nesse processo. Então, essa questão do fora a terapia, mandar um videozinho, mandar um linkzinho, às vezes algo que a gente encontrava na internet mesmo. Por exemplo, eu recebi, enquanto mãe, dependendo, eu já lembrava alguma coisa, eu falei, nossa, isso aqui pode ajudar isso aqui pode ajudar, sabe? Esse compartilhamento de informações, esses videozinhos, esses linkzinhos, mandei muita mensagenzinha, como é que está essa semana, que tal para essa semana tal coisa, que não são exatamente sessões, não remetem à sessão terapêutica, mas um cuidadinho, né? Eu acho que nesse momento é a hora da gente se ajudar, todo mundo se ajudar da melhor maneira que puder. Então, claro que devem existir vários outros caminhos, esse foi o que eu encontrei para, né? Para amenizar aí o sofrimento. E agora que as coisas estão um pouquinho mais calmas, a maioria dos pais e também a maioria das crianças, a não ser que estejam em algum grupo de risco mesmo, né? Estão conseguindo vir para o presencial. A gente tem espaçado também, está fazendo mais quinzenal do que semanal, mas já tem um contato um pouquinho maior. Ah, que bom. E, Ju, uma coisa que eu queria ver com você, até você comentou do fato de ser mãe, né, e tá também envolvida nessa rotina. Você consegue dar alguma orientação para o pessoal que está assistindo e às vezes não é da psicologia, né, mas que está nessa situação de ter que trabalhar de casa, ter a família para cuidar, ter que cuidar de si mesma também, porque não dá para cuidar dos outros se não cuidar de si mesma. Você não cuida Como isso, esse equilíbrio nisso tudo, como é que você consegue orientar o pessoal? Então, eu vou falar de mãe, então, Sim. tá bom? Vou falar de uma mãe que também está tentando se manter equilibrada e fazer tudo que é necessário fazer com as crianças em casa, né? E tudo. Então, eu tenho 2 filhas, elas são relativamente pequenas ainda, né? Uma que acabou de fazer 7 e a outra tem 4. Organização escolar, currículo escolar, forma de atividades totalmente diferentes. Não tem assim um momento que eu consigo dizer agora sentem para fazer. Não tem. Tem um momento de uma, um momento da outra e, enfim, é um complicador. O que eu penso, amor? O que eu fiz aqui na minha casa? E eu, assim, tem funcionado. Então, eu vou partilhar como uma sugestão, uma dica, um contar da minha experiência contando o que funcionou. A primeira coisa, e que eu falo muito na clínica, a criança só é criança, mas ela é gente. Ela entende, ela é inteligente igual todo mundo. Então, essa coisa de não contar, não repartir, não funciona tanto. Então, a primeira coisa que eu fiz,
era perguntar, né? A pergunta é uma coisa ótima para as crianças, porque às vezes a gente fala mais do que elas podem entender, ou repete o que elas já sabem, né? Então, eu perguntei para elas se elas entendiam o que era essa pandemia, por que a gente estava em casa, se elas estavam entendendo por que é que todo mundo estava em casa e não podia fazer quase nada. Sim. Né? Não pode ir no mercado, não pode posar na avó, não pode isso, não pode aquilo. E daí, do tamanho que elas me explicaram, né, que elas tinham essa noção do que era, eu fui devolvendo as angústias, digamos assim, do mundo adulto também, né? Então, eu expliquei para elas que era isso mesmo, que a gente tinha que ficar em casa para se proteger e para proteger todo mundo que a gente gostava. Porque o bichinho às vezes pega carona, e daí se a gente vai de um lugar para outro, vai levar o coronavírus de carona junto, né? Então, por isso a gente fica só a nossa família, só mais em casa, e que todas as outras famílias também estavam fazendo isso. Porque uma coisa que eu notei delas é que a primeira impressão era assim, eu e os meus colegas, por exemplo, eu e os meus amigos da escola que não, aí, né? Não, é todo mundo. Todo mundo está fazendo isso para esse bichinho ir embora logo e a gente poder voltar a sair. E expliquei-lo. Expliquei que eu precisava trabalhar, que o papai precisava trabalhar, que a gente teria que fazer de conta que no horário que a mamãe avisasse estou trabalhando, tinha que fazer de conta quase que a mamãe não está em casa, a mamãe foi trabalhar. Mas que olha que legal, que mesmo assim a gente podia se olhar, a gente podia ter um intervalinho. Tá, funciona 100%? Não. Sim. Né, eu dou aula também, você foi convidada da minha aula, você vira e mais de repente vem alguém, surge alguém. Mas eu já não tô mais precisando daquela coisa, vai pra lá, saia, não. Elas conseguem entender, né? Agora, é outra dimensão de realidade. Se a gente pensar, né, pais, mães, é a casa. A casa da gente simboliza sossego, descanso, andar de pijama, brincar, ter a mamãe e o papai só para eles. Então é muito difícil de uma hora para outra você falar que não é nada disso. Sim. Então a outra dica que eu daria, que eu tenho tentado levar para mim, para não enlouquecer, né, com esse monte de coisa, às vezes vai acontecer de aparecer alguém na tua live, de aparecer alguém no teu trabalho, né? De ouvirem um grito lá, pronto, mãe! No meio, né? Sei lá, de uma reunião. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é que todo mundo está vivendo isso. Então não é nenhuma gafe extrema acontecer nenhuma dessas situações, porque todo mundo entende, todo mundo está vivendo as mesmas coisas, né? E com relação à escola, que tanto elas quanto eu estávamos de início muito preocupadas em dar conta de fazer tudo, porque, nossa, e a escola tem dado muito material, tem dado, né, o volume de coisas para as crianças fazer são grandes também. A gente também entrou nesse combinado, que nós vamos fazer o que for possível, né? Então, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível, mas assim, se porventura passou um prazo, ai, puxa, passou o prazo, mas infelizmente não deu. Por conta do estresse, né? Porque se a gente começa a entrar em mais esse estresse, como que você vai sustentar uma vida 24 horas todo mundo junto dentro de casa, só na briga, só no estresse, só na cobrança? Aí ninguém aguenta, né? A criança estressada, ela não demonstra tão parecido com o adulto, né? Adulto às vezes fica quietão, fica emburrado, fica no canto. Criança às vezes fica elétrica. E aí o que você faz com uma criança? Elétrica ali dentro de casa. Então, agora é hora de equilíbrio. É hora da gente fazer o melhor que puder dentro das nossas possibilidades, ajudar as crianças também, conversar muito com elas, explicar, contar. Precisa repetir, se precisar, repetir 1000 vezes. Ainda não passou, ainda não passou. Quando que o povo, né, às vezes as minhas perguntas, quando que o coronavírus vai embora? Não sabemos, né? Então, os cientistas estão procurando uma vacina para ver se eles, né, consomem com isso, mas ainda não sabemos. Vamos ter paciência, né? Acolher, porque a criança também sente, também vai sentir
esse drama. E se a gente for pensar, o adulto pode talvez ir ao mercado, ir à igreja, né? Agora já está um pouquinho mais livre, ir trabalhar, a maioria já está trabalhando. E as crianças? Nada. Elas não podem ir para o parque, elas não podem ir para a escola, que né, geralmente elas adoram, porque tem os amigos, porque não pode. Nem ir no mercado, não pode, né? Então, para elas também tem uma carga emocional muito grande. Sim. Né? E a gente podendo amparar essa carga, né? Até me dizer, olha, eu entendo o que você está sentindo. Sabe que eu também fico assim às vezes? Mas vamos lá, vamos juntos. A gente vai enfrentar tudo isso e vai, né? Vai melhorar toda essa situação. Quando passar, a gente vai ser mais forte, mais resiliente, mais unido. Então, talvez a melhor de todas as dicas ou as tentativas que eu tenho feito é procurar conversar. Conversar abertamente com as crianças. Na proporção que elas entendam, né? Sim, mas com clareza. Isso que você comentou de como a criança mostra o estresse de forma diferente é muito importante, porque a gente fica com essa ideia de que estresse para mim é uma coisa, então todo mundo vai mostrar estresse dessa forma, mas não é assim. Não é. Tanto que vira e mexe a gente tem visto vídeos de criança na frente do caderno que dá uma dor no coração. Na frente de caderno, na frente do computador, chorando porque não consegue entender a matéria, né? Porque tá estressado, porque tá ansioso, porque tá nervoso. Tem gente que dá risada, me dá uma raiva. Tem gente que dá risada. Fala, ai, a falta de apanhar, gente, pelo amor de Deus. Se eu tô estressada, imagina a minha criança. Né? Mas... e aí, essa flexibilidade que você falou, principalmente com relação à escola, ali, os cadernos, né? Eu acho que é bem importante. Não quer dizer que você vai, que se a criança chorar, você tira ela da tarefa, porque aí também é um tiro no pé, né? Aí a gente também não consegue. Mas é assim, dá um tempo. Sim. Né? Se naquela hora não tá rendendo, espera um pouquinho, daqui a pouco volta e faz, ajuda, faz cumprir. Mas não precisa ser ali no ferro e fogo, né? Porque eu acho que a gente já tá bem judiadinho com tudo isso, né? Com certeza. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu também perguntei no vídeo para Fernanda, que eu acho interessante para quem quer trabalhar nessa área, né? Mas o pessoal assim que gosta de psicologia, que é estudante ou que é psicólogo, de repente pensa, eu quero começar a atender criança, né? Primeiro eu queria ver com você assim, quais que são algumas das dificuldades que você tem trabalhando com criança, né? Porque muitas vezes a gente fala do lado positivo da coisa, mas também a gente tem que estar pronta para os lados não tão positivos, né? Exatamente. Então, veja lá, Elo. Talvez a gente fala mais dos positivos, porque é o que a gente gosta, né? Então, quando a gente se encanta com as coisas que a gente faz, geralmente tem mais ponto positivo. Mas tem, sim, os negativos. A questão de criança pode parecer uma coisa que talvez eu receba até críticas por estar falando isso, mas assim, o gostar. Talvez ele está o mais distante da questão técnica da psicologia, mas gostar de crianças é essencial. Porque a clínica com crianças, ela te leva para o mundinho delas. Não é a gente que traz esse pacientinho para o nosso. A gente vai para o mundo delas. E às vezes, para você ter um espaço nesse mundinho delas, você vai ter que se sujar, você vai ter que sentar no chão, você vai ter que receber beijo babado e achar uma delícia. E é uma delícia. Mas tem gente que não gosta, né? Você vai ter que ter sempre... Quer ver? Para não dizer que eu tô mentindo. Eu tô aqui na minha sala, ó. Sempre uma piranha, um prendedor de cabelo, alguma coisa. Porque com criança, a gente prende, né? É brinquinho pequeno, é unha curtinha, entende? Não é salto, né? Todo. Não tem salto, né? Você não pode... Claro, ó, tô arrumadinha aqui, né? Porque hoje a gente ia conversar, tá diferente. Mas na maioria das vezes, a gente tá paramentado pro negócio, né? Você tá com uma roupa leve, enfim. Segundo, a linguagem. Você tem que gostar da criança porque a linguagem dela é diferente. E você tem que entrar um pouquinho nela também. Não é mamanhês. Não, é uma linguagem assim, mais acessível, né? Mais acessível, mais simples, mais clara. Você tem que estar ligado nos desenhos, porque eles vêm com essas características. Às vezes você ganha uma criança na sessão
que tá com uma camiseta, sei lá, dos Jovens Titãs, e você diz, nossa, esse é quem? Que é esse? Esse é o Mutano? É dos Jovens Titãs, né? Eu conheço a criança. Nossa, ela conhece, né? Então, assim, tem que gostar de todo esse mundinho, né? Seria a primeira coisa. A segunda coisa, estudar muito. Não só abordagem, direcionamentos da técnica, estudar desenvolvimento. Estudar todas as possibilidades que a gente tem para considerar um desenvolvimento adequado para as crianças, porque o parâmetro de desenvolvimento até ali os 10 anos, ele é muito importante a gente visualizar e por vezes até alertar os pais sobre algumas coisas, né? Principalmente aí na infância, não que nas outras não, mas na infância eu considero essencial. Então a gente está estudando sempre, muito, né? E a última questão, assim, seria você respeitar a criança. Respeitar de verdade. Respeitar como o teu cliente. Isso às vezes, e talvez aí venha um pedacinho do que, não sei se dá para dizer negativo, mas de algumas dificuldades que a gente leva, né, no trabalho. Na melhor das hipóteses, né? Como eu falei, os pais não são contra, nunca eles vão trazer para terapia achando que não vai funcionar ou qualquer coisa parecida. Mas eu quero que o meu filho seja mais sociável, e eu quero que ele vá posar na casa da avó, e eu quero. E aí é você receber a criança e perguntar o que ela quer. Por que será que ela não consegue ser mais sociável, ir na casa da avó? E aí, trabalhando isso da criança para a expectativa dos pais, e não ao contrário, né? Porque aí a gente estaria desrespeitando a essência, enfim, a individualidade da própria criança. Então, esse também é um cuidado importante. O trabalho coletivo ali com a gente, com as crianças e com os pais, Elo, às vezes é um dificultador, porque a criança é muito dependente. Ela depende para vir para a terapia, ela depende para ter o amparo lá em casa, para treinar, digamos assim, as habilidades que a gente foi aprimorando em terapia. Então, se a gente não tem apoio dos pais, o apoio dessa família, o apoio da escola, a terapia anda em passos lentos. Sim. Essa é uma pequena dificuldade também. Mas, assim, eu não consigo ver uma dificuldade extrema. Eu acho que a gente tem muita possibilidade, muito material, nossa, assim, muito recurso realmente para trabalhar com as crianças. E eu acho que trabalhar com as crianças é preparar uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais saudável mentalmente, né? A criança que consegue passar pelas suas dificuldades com apoio psicoterapêutico se forma um adulto mais sensato, mais equilibrado, enfim, eu acho apaixonante. Não, mas é mesmo, até para a gente ir finalizando, né, essa questão toda, a gente às vezes fica até com dó, né, que nem você comentou da criança de 2 anos e meio. A nossa primeira reação é tipo, nossa, mas que dó, tadinha, né, tá lá tão pequenininha. Mas é justamente isso que você falou, vai ser muito rico, na verdade, para ela, né, para o desenvolvimento dela, ela fazer terapia no momento em que ela precisou e ela vai entender que tudo bem, se ela quiser lá na frente procurar terapia de novo, não tem problema. Tudo bem também. Né? Eu acho isso e muito talvez, bom. E talvez esse início na terapia tão novinha possibilite para ela que lá na frente ela nem precise, né? Porque também vai tudo de acordo com a faixa etária, né? A criança de 2 anos e 8 meses é uma terapia para crianças de 2 anos e 8 meses. Não é igual para criança de 5 anos, não é igual para de 8, não é igual para o pré-adolescentinho, né? É olhar o paciente. Não é muito diferente do que a gente aprende na formação e do que a gente tenta fazer com cada paciente que chega, né, Elo? É olhar para ele, na sua individualidade, com carinho, enxergando de verdade, ouvindo de verdade o que ele traz de demanda. Com certeza. Ju, muito obrigada por ter vindo de novo, por ter aceitado meu convite. Imagina! Qualquer coisa, tu sabe que você pode contar comigo também. Com certeza!
Muito parceira, muito, muito obrigada. Espero ter contribuído e fico à disposição, Elo, tá bom? Para o que vocês precisarem. Beleza, então. Beijo. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau, Até tchau. mais, então. Até, gente. Foi um prazer.